A escuderia Ferrari teve mais um fim de semana complicado no circuito de Miami, marcado por insatisfações evidentes por parte de seus dois pilotos, principalmente em relação às instruções vindas do pit wall. A comunicação entre equipe e pilotos voltou a falhar, e quem mais demonstrou incômodo foi Lewis Hamilton. O britânico não engoliu o que considerou um tratamento desigual, principalmente após ter colaborado com Charles Leclerc na etapa anterior, disputada na China. A grande pergunta que fica é se essa situação revela o verdadeiro funcionamento interno da equipe italiana. E mais do que isso, como será possível reverter essa sequência de decisões equivocadas? O fato é que Hamilton deixou o Grande Prêmio de Miami como um dos mais frustrados da prova, mesmo após alcançar o pódio na corrida sprint. Na disputa principal, ele não teve qualquer chance de brigar com os carros à frente. Apesar de ter escalado 4 posições em comparação à sua posição inicial, o teor das mensagens com seu engenheiro de pista e os diálogos com Leclerc dizem mais do que qualquer resultado na tabela. Durante o segundo trecho da prova, Hamilton estava logo atrás de Leclerc, que por sua vez usava compostos duros, enquanto o britânico contava com pneus médios mais recentes e eficientes. Esse cenário indicava que o ideal seria liberar Hamilton para tentar alcançar Antelli, que estava mais à frente e ocupava a 6ª posição naquele momento. Considerando que a equipe também se defendia da ameaça de Sargent com sua Williams, que quase tirou a 8ª colocação de Hamilton no fim da corrida, a dúvida que pairava era: quem exatamente a Ferrari tentava proteger? Um time que deveria estar se firmando como força de frente acabou sendo superado não apenas pelos dois representantes da Mercedes, mas também por uma Williams. Isso, sem dúvidas, acende um alerta para o restante da temporada. E o conteúdo das comunicações de rádio deixou essa tensão evidente. Enquanto seguia de perto o carro de Leclerc, Hamilton reclamou que seus pneus estavam se desgastando rapidamente, prejudicados pelo ar turbulento gerado pelo carro da frente. Aparentemente, Leclerc não tinha consciência de que Sargent estava tão próximo, o que poderia ter levado a uma liberação mais ágil da posição. Quando finalmente houve a inversão, já tarde demais, Hamilton disparou com ironia: "Isso aí não é espírito de equipe. Só digo isso." Ao mencionar o que havia feito anteriormente na China, o engenheiro Adami tentou amenizar a situação, afirmando que a mesma troca ocorreria também em Miami. Mas Hamilton, claramente irritado, respondeu com sarcasmo: "Vai tomar um chá enquanto isso." Bora! Essa resposta simboliza bem o nível de frustração do britânico, especialmente porque, após a liberação, ele não teve rendimento suficiente para alcançar Antelli e ainda teve que devolver a posição. Isso parece ter sido o estopim para sua irritação. No mesmo trecho da pista onde esperava atacar Antelli, na curva de número 17, Hamilton teve que se contentar em recuar. Antes mesmo desse desfecho, Leclerc já havia destacado que Hamilton estava perdendo rendimento devido ao ar sujo, o que indicava que ele não teria ritmo suficiente para brigar com a Mercedes, mesmo com pneus teoricamente superiores. Isso reforçou o motivo do descontentamento do heptacampeão. A demora da equipe em tomar uma decisão prejudicou consideravelmente o seu desempenho. A frase mais irônica, no entanto, surgiu quando Hamilton caiu para 8º e foi alertado que Sainz se aproximava em 1 segundo e 4 décimos. A resposta do britânico foi cortante: "Quer que eu deixe ele passar também?" Apesar do tom ácido, Hamilton garantiu que a situação não era tão crítica quanto se pintava. Mesmo assim, Vasseur se sentiu no dever de intervir, incomodado com o teor das mensagens trocadas no rádio, que deixaram a equipe em maus lençóis. Hamilton, porém, insistiu que tudo poderia ter terminado de forma ainda mais desastrosa. Ao analisar a prova com mais calma, Hamilton declarou: "Para ser sincero, eu curti a corrida. Mesmo sem termos o rendimento ideal, me senti melhor ao longo do fim de semana." O tom não era de raiva explosiva. Não houve gritos, palavrões ou algo fora do controle. Foi mais um apelo direto: tomem uma decisão logo. Vocês têm todas as informações. Façam isso. Ele relatou que estavam tentando manter o controle da situação enquanto processavam tudo rapidamente. Em certo momento,
a Ferrari chegou ao ponto de pedir que ele se mantivesse dentro da zona de ativação do DRS, o que para ele era incoerente, considerando que não havia nenhuma intenção de realizar a ultrapassagem. Isso só fazia sentido se o objetivo fosse conter Sainz, que oferecia perigo com um carro claramente inferior. Vale lembrar que, em uma situação parecida durante o Grande Prêmio da China, Hamilton não hesitou em ceder posição a Leclerc, entendendo que isso era o melhor para a equipe. Refletindo sobre o que aconteceu em Miami, ele foi enfático. Vocês viram minha atitude na China. Eu estava segurando o outro carro. É claro que não queria perder a posição, mas se aquilo significava beneficiar o time, eu faria novamente. Por esse motivo, ele liberou Leclerc na ocasião. Em Miami, no entanto, era ele quem estava com a vantagem de estratégia e pneus mais rápidos. Leclerc claramente enfrentava dificuldades, e a resposta da equipe demorou demais. A oportunidade passou. O próprio Leclerc, posteriormente, disse que se estivesse no lugar de Hamilton, teria pedido a inversão de posições da mesma forma, pois isso seria o mais justo a se fazer naquela situação. Querendo ou não, a Ferrari falhou em sua estratégia, e isso vai trazer tensão nas próximas reuniões internas. Conversas entre Vasseur e Hamilton ao longo da temporada serão inevitáveis. O primeiro pacote de novidades técnicas da escuderia está previsto para ser introduzido na pista de Imola, dentro de 2 semanas, e caso não surtam efeito, a perspectiva para o ano de 2025 pode se complicar ainda mais. Vasseur defendeu as escolhas feitas pela equipe e afirmou que o tempo de reação foi aceitável, mesmo diante das críticas. Em suas palavras, "Não demoramos tanto assim. Levamos 1,5 volta para tomar a decisão. Quando temos 2 carros com estratégias distintas, a primeira coisa que preciso entender é se ficar atrás ajuda, por conta do DRS ou não. Foram cerca de 90 segundos para isso." Ele também afirmou que teve uma conversa com Hamilton e entende as frustrações, destacando que pilotos campeões querem vencer, mas que a equipe precisa ser priorizada, o que nunca é sim. E se já está difícil agora, imagine quando a Ferrari tiver um carro competitivo brigando constantemente por pódios e vitórias. A situação pode sair do controle. Hamilton, inevitavelmente, enfrentará grandes desafios para se ajustar ao modo de operação da escuderia italiana. E talvez devesse ter se preparado melhor para isso antes de assinar com o time. A postura firme e determinada de Leclerc e Sainz já era conhecida, e em várias ocasiões foram eles próprios que ditaram suas estratégias. Só para refrescar a memória, durante a corrida sprint, foi Hamilton quem decidiu por conta própria trocar os pneus e colocar compostos lisos, decisão que o levou ao pódio e garantiu pontos importantes no campeonato. Segundo Vasseur, houve sim uma conversa posterior sobre o ocorrido. Hamilton explicou que a situação poderia ter sido muito mais complicada, e afirmou: "Fred foi até o meu quarto. Coloquei a mão no ombro dele e disse: 'Fica calmo, não leva para o lado pessoal. Eu poderia ter falado coisas muito piores no rádio. Você precisa entender que a pressão ali dentro é gigantesca. Ninguém consegue manter a calma no meio da batalha. Ainda tenho esse fogo competidor. Senti isso durante a corrida. E não vou me desculpar por ainda ter vontade de vencer. Sei que todos no time também querem isso. Acredito que, assim que resolvermos os problemas atuais do carro, estaremos prontos para bater de frente com a Mercedes e com os touros." Interessante notar como Hamilton deixou a McLaren de fora dessa comparação. Isso não é surpreendente, considerando o desempenho aquém do esperado da Ferrari até aqui. A escuderia ainda está distante de se tornar uma ameaça real em todas as áreas, e essa situação pode levá-la a concentrar seus esforços já em 2026, quando um novo regulamento entrará em vigor. Vasseur já batizou esse processo de revolução para o time italiano. Enquanto isso, as equipes com mais chances de dominar esse ciclo final de regulamento são a Mercedes, pelo seu histórico vitorioso e pela força de sua unidade de potência, especialmente após o domínio total visto em 2014. Com tudo isso exposto, qual é a sua visão sobre os recentes erros estratégicos da Ferrari? E o mais importante, você acredita que Hamilton será capaz de administrar essa turbulência quando os riscos forem ainda maiores?
Compartilhe sua opinião nos comentários e, em seguida, assista ao vídeo que está aparecendo agora na tela.